Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, 8 de abril. Estamos começando a gravação do vídeo pós-USDA, pós-divulgação do relatório de oferta e demanda de abril do Departamento Norte-Americano de Agricultura. Vamos destacar os números para soja, para milho e para trigo. Antes de comentar esses dados que a gente já vinha colocando a expectativa no nosso último vídeo da quarta-feira, digo para você que não se inscreveu ainda no nosso canal, que inscreva-se, que ative as notificações, entre no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita, tem todas as informações da nossa área de jornalismo, nossa consultoria também para as principais commodities agrícolas do Brasil e outras informações. Cumprimento meus colegas, consultores, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro, Elcio, boa tarde a todos. Mais um relatório do USDA aí, e conforme a gente comentou, né, Alessandro, no relatório pré-USDA, um relatório que deveria ter pouca influência sobre o mercado e é o que a gente está percebendo. Beleza. Elcio Bento, tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro, olá, Luiz, olá a todos. Mercado pro trigo ou SGAs com algumas surpresas, né? O estoque norte-americano um pouco acima e mundiais um pouco abaixo. Beleza. Mas eu acho que a tônica desse nosso vídeo vai ser que realmente é um relatório que acaba não só não trazendo grandes modificações ou surpresas, mas que o mercado acabou não dando tanta importância para esse relatório, depois daquele relatório tão importante de 31 de março, e da expectativa para o próximo relatório, aí sim, de maio, que vai trazer algumas novidades, alguns números novos para a safra americana. Bom, vou compartilhar a tela para a gente começar falando com o Luiz sobre os dados apresentados para a soja. Temos aqui, estão enxergando aí tranquilo? Beleza, vamos lá então. Relatório de abril, os estoques norte-americanos foram colocados, estoques finais safra 21-22, em 7,076 milhões de toneladas, o mercado esperava um pouquinho menos, 6,9 milhões de toneladas, e o dado de março tinha sido de praticamente 7,8 milhões de toneladas, arredondando. Estoques globais 21-22 de soja, colocados em praticamente 89,6 milhões de toneladas neste relatório de abril. O mercado esperava um número menor, de 88,4, e o número de março era praticamente 90 milhões de toneladas. Safra brasileira, como o mercado esperava, foi reduzida exatamente naquilo, na expectativa média do mercado, foi reduzida de 127 para 125 milhões de toneladas. Já a safra da Argentina, o mercado esperava que fosse reduzida de 43,5 para 42,6 em média, e foi mantida em 43,5 milhões de toneladas. Luiz, o que achaste desses dados aí? Bom, Alessandro, embora o USDA, no caso da safra argentina, por exemplo, que o USDA não foi no viés que o mercado estava esperando, né, não cortou a safra argentina, os demais números eu acho que assim, confirmam o viés, né, de corte, principalmente, né, no corte na produção brasileira, que era esperado, aquela coisa que a gente conversou, né, o USDA começou a entrar na realidade do mercado, aí, um número que a gente já trabalha há um bom tempo, esse número de 125, é um número que faz sentido hoje, inclusive é um número que nós temos aqui em Safras já há um tempo. E com relação a estoques americanos também, o que o mercado esperava por um corte, ficou um pouquinho acima do que o mercado esperava, o tamanho do estoque, mas é uma diferença muito pequena, uma diferença marginal, digamos assim. O importante é que o USA cortou, de fato, o estoque, indo de encontro aí ao que o mercado esperava, principalmente com relação à demanda maior pela soja americana, né? É importante isso. É possível que nos próximos relatórios, inclusive, o USA corte até mais, né? E é isso. Na verdade, boa parte desse relatório acho que já estava precificado, né, Alessandro? Como é um dos últimos relatórios, ou na verdade o último relatório entre safras, né, o que importa daqui para frente é a nova safra americana, que a gente vai ter o primeiro número em maio só, era esperado que fosse um relatório pouco influente ou com pouco impacto em Chicago, e é isso que a gente está vendo, né? Foi um relatório, de certa forma, misto, né, um pouquinho mais baixista do que neutro, mas, de certa forma, misto nesse sentido, e Chicago, na verdade, que não deu muita bola para isso, né? Principalmente porque Chicago olha para frente, olha para a nova safra americana, que é o que importa, né, até setembro, outubro,
E eu acho aí o mercado subindo, como está subindo agora, após relatório, eu acho que o mercado está mostrando que existem dúvidas com relação ao verdadeiro tamanho da área americana ainda, né? A gente nem começou o plantio lá. E também que existe espaço para cortar mais estoque americano, esse estoque de passagem aí 21, 22. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o USDA ficou um pouquinho ainda aquém com relação ao número da Argentina. O número da Argentina o mercado entende há um tempo que é 42 ou um pouquinho menos. É possível, então, que no próximo relatório o USDA dê uma ajustada, mas, de novo, é um relatório de pouco impacto para Chicago. Chicago já está olhando realmente para a safra nova americana. E a safra brasileira, Luiz, tu acha que eles vão cortar mais daqui para frente? Olha, Alessandro, eu diria que não, né? Pelo menos nós aqui de Safras entendemos que a gente já está chegando no número redondo, aí, na consolidação da safra, que a gente já está com uma colheita bem avançada. Claro, sempre existe espaço para algum cortezinho mais, mas os grandes cortes da safra brasileira já foram feitos, talvez menos 500 mil, menos 1 milhão, até pode ser, mas aí só o final da colheita vai nos dizer realmente como é que foi a safra brasileira. Então, eu acho que a gente já está chegando no número final bastante próximo dele. Beleza. Vou compartilhar aqui agora os dados do milho. Vamos lá. Temos aí, então, os dados do relatório agora de abril. 36,6 milhões de toneladas, praticamente, os estoques finais 21, 22 norte-americanos. Pouco acima aí do que o mercado esperava, que era 35,56, expectativa média, sempre lembrando do mercado. Em março, eram 36,6 milhões de toneladas, praticamente. Estoques globais, 21, 22. Aí foi um número que me chamou a atenção, que foi relativamente bem acima da expectativa do mercado, 305,5 milhões de toneladas, arredondando, contra a expectativa média do mercado de 300,7. E em março, eram praticamente 301 milhões de toneladas. Safra do Brasil foi colocada um pouco acima da expectativa do mercado, que era 115,2, aumentou para 116 milhões de toneladas. Em março eram 114. A safra da Argentina, o mercado esperava que fosse reduzida para 51,9 milhões de toneladas em relação a 53 de março, mas foi mantida em 53 milhões de toneladas. Luiz, o que tu viu aí desses números que a gente está na tela aí do milho, que pode ser colocado aí com algum destaque, embora também a Bolsa de Chicago tenha feito assim hoje para esses números do USDA. Na mesma linha da soja, né, Alessandro? O mercado já tinha precificado de alguma forma alguns ajustes, embora o estoque americano, que é um número sempre importante para Chicago, não tenha sofrido alteração, enquanto o mercado esperava por um corte de 1 milhão de toneladas, frente exatamente também ao aumento de demanda pelo milho americano, mais ligado à questão do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, de certa forma, esse número decepcionou, né? E seria o número que foi trazido pelo USDA é um número baixista, né? Um estoque mantido e não cortado, além do aumento da safra brasileira. Isso já era esperado, inclusive o USDA aumentou até além do que o mercado estava esperando, e a manutenção da safra argentina, que também foi um pouquinho diferente, que o mercado estava esperando um novo corte. Enfim, é um relatório misto também, e sem grandes novidades. Eu acho que o estoque global não tem muito o que falar nesse momento, não é tão importante, né? Até porque a gente está recém plantando, ou, enfim, vamos colher em breve uma safrinha no Brasil, então tem muita coisa para acontecer ainda, então não são números definitivos ainda. Então, da mesma forma que a soja, acho que números pouco influentes para Chicago, né? Eu acho que o destaque realmente fica com esse não corte do estoque americano, porque a demanda pelo milho americano deve aumentar e o USDA ainda não entendeu isso. Será que não está também, Luiz, ainda na mente dos agentes aí do mercado, aquele número abaixo da expectativa na intenção de plantio lá? Aquilo lá, sim, foi também tem bem isso, diferente, né? Se existe dúvida com relação à área de soja, existe dúvida com relação à área de milho. Então, é outro ponto também que o mercado, obviamente, deve estar acompanhando e está olhando para frente, né, Alessandro? A partir de maio, aí, tudo é a nova safra americana. Então, o mercado realmente não deu muita bola para esse relatório aí. Esse relatório próximo aí de maio, que também nós vamos fazer vídeo pré e vídeo pós, também vai ser um relatório aí que o mercado vai estar muito atento, assim como o mercado de clima esse ano também vai ser interessante. Bom, vou compartilhar aqui os dados do trigo, para o Elcio falar para a gente o que ele entendeu desse relatório. Bom, vamos lá então. Os estoques americanos, agora nesse relatório de abril 2021-22, foram colocados
em 18.452.000 toneladas, acima da expectativa do mercado, que era de 17,8. O mercado esperava praticamente que se mantivesse na média, claro, a expectativa do mercado em relação ao número de março, que foi 17,77 milhões de toneladas. E os estoques globais, 21, 22, aí no sentido contrário, ficaram abaixo da expectativa do mercado, que era de 281,5 milhões de toneladas, mesmo número de março, mas foi cortado para 278,4 milhões de toneladas. Então, Elcio, tivemos, por um lado, aí dos Estados Unidos, o número de estoques aí que ficou acima do esperado, mas compensou, aliás, mais do que compensou, porque os estoques globais foram colocados aí mais de 3 milhões de toneladas abaixo da expectativa média do mercado. Pois é, seria aí, no lado, olhando pelos Estados Unidos, Alessandro, um relatório que seria baixista, mas em globais ele seria altista, então talvez isso até explique a alta que a gente tem significativa hoje no mercado de trigo, se bem que os motivos para o trigo ainda estão muito linkados à questão da guerra. O que a gente viu, na verdade, no caso norte-americano, Alessandro, é que a gente até havia falado da possibilidade, quando o mercado esperava um estoque um pouco maior, na verdade, a elevação foi acima da esperada, porque nós tínhamos, então, pelos registros de exportações, a gente via as exportações perdendo força, e o USDA trouxe, então, uma estimativa de um recuo em relação ao relatório de março, de 408.000 toneladas nas exportações. E outra questão que a gente havia levantado é que poderia ter um aumento do consumo, uma redução, perdão, do consumo de trigo para a ração, porque o trigo está caro em relação ao milho. Também isso o USDA trouxe nesse relatório para os Estados Unidos, reduzindo em 272 o consumo do milho. Então, essas mudanças no lado da demanda, tanto no consumo humano quanto no consumo para ração animal, perdão, nas exportações e para ração animal, foram, enfim, os fatores que influenciaram, que levaram a essa queda dos estoques finais. Em termos globais, acho que vem um ajuste, na verdade, o USDA vai fazendo ajustes. Tem, por exemplo, interessante a gente notar um encolhimento do comércio internacional. Mais uma vez, as exportações e importações caíram cerca de 3 milhões de toneladas. Isso tem muito a ver com a questão da guerra na Ucrânia. Muitos países contraindo, deixando de exportar para garantir seus abastecimentos. Foi o caso da União Europeia, que reduziu as exportações em 3,5 milhões de toneladas. Rússia tem uma expectativa interessante a gente notar. O USDA trabalha com aumento das exportações russas em relação a março, um aumento de 1 milhão, ao passo que a Ucrânia cai 1 milhão, então se equilibram aí também. E vindo mais para perto, aqui é interessante o USDA fazendo um ajuste, uma correção nas exportações da Argentina, aumentando 500.000 toneladas para 14,5. Lembro que o número que a gente trabalha aqui de 15,5, então ainda tem uma gordura para o USDA trabalhar. No caso das exportações brasileiras, o USDA elevou novamente agora mais 800.000 toneladas, indo para 2,5, o nosso número é para 2,8, quase 3 milhões de toneladas. Então, é possível ainda que a gente tenha o próximo relatório, é o último relatório dessa temporada, lá encerra a temporada 21-22 para o trigo, e sempre está tendo esses ajustes. A gente vai continuar tendo alguns ajustes, muito ainda em função desse conflito na Ucrânia, que balançou internamente a dinâmica do abastecimento. O USDA ainda deve seguir fazendo pequenos ajustes, como esse que fez nesse relatório agora do mês de abril. Beleza, vamos fazer uma rodadinha final aqui, antes da gente encerrar o comportamento da Bolsa de Chicago, que está se encaminhando agora para o fechamento. Nesse momento estamos gravando um vídeo. O contrato maio está a 16,89 para a soja em grão, com uma alta bem significativa de 2,6%, Luiz. Hoje as commodities agrícolas aqui, pelo que eu estou acompanhando, elas estão avançando significativo aí para várias commodities, não só na Bolsa de Chicago, mas a gente tem na Bolsa de Nova York, o café também subiu bem hoje, petróleo, né? Eu não sei o que tu viu hoje do mercado, Luiz. Alessandro, como a gente falou, pouca influência do USDA na soja, e mercado demonstrando que tem certa dúvida com relação ao tamanho da área americana. Como eu falei, em breve vai começar o plantio, então está tudo em aberto, tem todo o mercado climático para acontecer ainda, inclusive alguns mapas mais para frente, obviamente que eles podem mudar, mas em algum momento demonstram alguns períodos de falta de umidade no meio oeste americano, que já pode trazer uma preocupação, mas é muito cedo ainda, a gente nem plantou.
Então, e o mercado ainda encontrando suporte, naturalmente, na questão da demanda pela soja americana, né? A gente está tendo sempre novas vendas de soja americana para a China, aquela coisa que a gente vem comentando, né? Essas vendas aí para compensar exatamente a menor oferta na América do Sul. Então é isso, o mercado tem um certo suporte, existem dúvidas que também trazem um suporte, né? Dúvidas com relação à área americana e à produção americana. Então eu diria que é por esse lado. Obviamente também a questão do conflito ainda influencia, né, de forma secundária, via outras commodities, então ainda tem um peso disso na soja, assim como o petróleo em si. Então é isso, o mercado tem uma certa firmeza aí no curto prazo, assim nos 16, 16,5 até na primeira posição, esperando aí por novidades mais contundentes ou uma maior realidade da nova safra americana. Bom, aqui temos o contrato maio do milho, se aproximando do fechamento também 7,68 por bushel, com uma alta de 1,3%. Luiz, não sei se tu quer comentar alguma coisa do milho, mas me parece que seguiu os parceiros aí, soja e trigo, né? Exato, da mesma forma, estendo o comentário da soja para o milho, né, mercado olhando bastante para a nova safra americana, mas, claro, no milho tem esse peso maior, né, que também é a influência do trigo, da questão do conflito, então tem que ter um alerta um pouquinho maior com relação a isso, com novidades com relação ao conflito. Beleza. E Elcio, aqui ó, no contrato maio do trigo, assim, como tem sido o trigo variando mais que os outros, 10,49 3/4, se aproximando do fechamento, com uma alta de 2,9%, Elcio. Trigo muito volátil ainda, Alessandro, e muito ainda influenciado pelo conflito no Mar Negro. A gente tem, o mercado corrigiu aquele exagero, no dia 8 de março chegou a $14 por bushel, e agora caiu, encontrou um suporte em 10 dólares, tentou romper esse suporte, não teve força, então tem ainda argumentos desse que a gente chama de risco-guerra que impedem romper esse suporte de 10 dólares por bushel, e também tem encontrado dificuldade de operar acima de 11. Então está lateral, o mercado corrigiu aquele exagero do período da guerra, aquela tensão que ninguém sabia para onde ia o mercado, desenhou, precificou o risco-guerra e agora está trabalhando num quadro lateral. Os números do SGA também influenciam um pouco nesse momento, porque a gente tem um outro fator secundário que pesa bastante, que é a questão da guerra. Mas já começa também o mercado a olhar para a safra nova. A gente tem notícias de uma safra na China, uma safra de inverno ruim na China, a China que é o maior produtor e consumidor de trigo do mundo, então uma eventual quebra na China tem um impacto forte em todo o mundo. A questão da produção ucraniana parece cada vez mais difícil de que se consiga ter uma safra cheia na Ucrânia, o conflito vai se estendendo, vai fechando a janela de plantio, mesmo do trigo de primavera, e nos Estados Unidos também a gente viu na intenção de plantio do USDA, é uma elevação muito pequena da área, que impede que dê qualquer coisa errada em relação ao clima. Então, o mercado de trigo é um mercado ainda altista, ainda firme acima dos 10, e numa eventual pós-guerra, aí sim a gente tem toda a grande possibilidade de que esses 10 dólares, o suporte de 10 dólares seja rompido. Antes de uma decisão, de algo que se encaminha para uma pacificação naquela região, acho difícil o trigo passar a operar abaixo dos 10 dólares nos próximos meses agora, Alessandro. Excelente, Elcio. Só para atualizar aqui os dados que agora fechou na tela aqui, soja, milho e trigo. O contrato maio, então, fechou a 16,89, com uma alta de 2,6%. Contrato, isso maio da soja em grão. O maio do milho fechou a 7,68 3/4, alta de 1,4%. E o trigo, para maio, fechando a 10,51,5, com uma alta de 3,1% no dia de hoje. Bom, pessoal, muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Elcio. Continue você ligado em safras.com.br, na plataforma de safras. Peça uma demonstração, você que ainda não fez isso, não vai se arrepender. E para quem no nosso canal no YouTube não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações, a gente tem materiais novos todos os dias para vocês. Muito obrigado, pessoal, bom final de semana.